Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz para todos. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar cada um através do seu Santo Espírito, nos dando sabedoria, nos dando compreensão da sua palavra e o poder para que nós coloquemos em prática toda a sua palavra, a semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso modelo de obediência. Pois bem, amados, vamos para a nossa lição de hoje. Essa semana estamos estudando sobre o Filho do Homem, bem detalhado aqui no capítulo 2 de Hebreus, né? Ontem, na quarta-feira, nós vimos 2 versos, assim, muito objetivos, muito claros a respeito não só da humanidade de Cristo, mas da necessidade que se tinha, que era exigido pelo plano da redenção, que ele se tornasse o nosso exemplo, o nosso modelo, para que a partir da imitação, da obediência, do amor e da fé de Cristo, nós pudéssemos ser vencedores como ele. Para isso, assim como o Senhor Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo, também ele concede esse mesmo poder a nós, para que a gente possa, através de Cristo, claro, né? É Cristo quem nos batiza com esse Espírito, para que, através deste poder, a gente possa também nos tornarmos filhos de Deus, no Espírito de Cristo, no exemplo de Cristo, etc. Pois bem, então, por isso que Cristo participou das mesmas coisas que nós participamos, para que, através disso, ele pudesse aniquilar a obra do pecado, o império do pecado, cujo cabeça é o diabo, né? E aí o texto ainda que nós vimos no versículo 15, mostra bem claro que esta obra fez com que Cristo nos livrasse do medo da morte, né? Que nós estávamos sujeitos a uma servidão, sujeitos a vivermos nessa servidão do pecado. Pois bem, a pergunta de hoje, a 9ª pergunta, diz assim: Jesus é nosso irmão de fato e de verdade? Sendo igual a Adão antes do pecado ou sendo igual aos filhos de Abraão pós-pecado? Quando a Bíblia vai falar que Cristo é descendente, diz que ele é descendente do Adão ou ele diz que é descendente do Abraão? Abraão está quase 2000 anos, né? Abraão está quase, na verdade, Abraão está 2.600, 2.700 anos depois do pecado de Adão, né? Então, por que a Bíblia não diz que Cristo é descendente de Adão? Porque aí correria o risco das pessoas dizerem assim: não, ele é um Adão antes de pecar. Não, a Bíblia é clara em dizer que ele é filho de Abraão, ou seja, muito tempo depois do pecado, mostrando de quem de fato ele é descendente. Vamos ver o que diz o texto. Hebreus 2,16 diz assim: porque na verdade, ele, Deus o Pai, não tomou dos anjos, né? Os anjos, não tomou Jesus Cristo da natureza dos anjos, não, mas tomou a descendência de Abraão. Deus não tomou alguém do meio dos anjos, com a natureza dos anjos, alguém divino. Olha, veja que um anjo está abaixo do divino, nem dos anjos ele tomou. Já imaginou?
Tem gente dizendo que Cristo aqui, Jesus na terra, era um ser divino, né? Outros dizem que é o próprio Deus. Olha só que loucura. Porque o texto bíblico é claro, diz que Deus não tomou o nosso Salvador do meio dos anjos, da natureza dos anjos. Imagine o divino, que é superior aos anjos. Aqui os anjos não são divinos, né? Olha só que coisa, né? Não tomou da natureza dos anjos, mas tomou da natureza dos descendentes de Abraão. Abraão, né? Quase 3.000 anos depois de Adão ter pecado. Então veja, meus amados irmãos, como a Bíblia ela é clara. Nas suas expressões é muito clara. Nós estamos estudando aqui todo o contexto do capítulo 1 e do capítulo 2, que tem nos apresentado Jesus Cristo como alguém que é semelhante a nós, como nosso semelhante. A palavra semelhante é muito utilizada nesse sentido, Cristo sendo nosso semelhante, mas um semelhante em tudo, né? Mas um semelhante em tudo, só não no pecado. Cristo só não se assemelha a nós na fraqueza para ceder ao pecado, né? Como o ser humano que não conhece a Deus e por não conhecer a Deus, não ter conhecido a Deus, é muito fraco, né? Para ceder ao pecado. Cristo não. Cristo não. Jesus Cristo é diferente. Ele conhece o Pai. Conhece o amor do Pai. A sua fé, esse poder, né, desse conhecimento, mas a unção do Santo Espírito de Deus sobre Cristo faz dele alguém preparado para vencer a carne, que é forte demais, né? A carne é muito forte. Paulo diz que o espírito está preparado, mas a carne é fraca, fraca no sentido de ceder ao pecado, ou seja, a carne é muito forte quando ela vai combater contra o espírito. Agora, diante da tentação, a nossa carne é muito fraca, porque a tentação se torna muito forte diante dela, né? E aí, este poder na carne, que é a tentação, faz dela algo muito forte contra a verdade, contra o Espírito, contra a salvação, né? E é por isso que muita gente prefere viver a vida de pecado porque não consegue, não quer nem tentar vencê-la, nem tentar vencer. Mas Cristo não. Cristo, aquele que veio para nos dar o exemplo, um semelhante a nós, na natureza, na carne, menos no pecado, veio aqui nos provar. Provar não só para a gente, né, mas provar principalmente para o universo aquilo que Deus já sabia na sua onisciência, né? Provar para os anjos, provar para o universo todo, inclusive para Satanás e para os seus anjos, que é possível o homem ser perfeitamente obediente a Deus quando ele conhece o Deus verdadeiro, o amor do Deus verdadeiro, tem nele o Espírito de Deus, é capacitado para detectar as ciladas, as malícias de Satanás, né? O engodo que é o pecado, que no primeiro momento o pecado se apresenta como algo tão prazeroso, algo que aparentemente vem trazer vida, vem trazer alegria, vem trazer saúde, vem trazer felicidade, mas é tudo engodo, tudo passa muito rápido e depois o sofrimento vem dobrado, triplicado, a conta é muito alta, a conta é a morte, a conta é a dor e o sofrimento. Infelizmente, muita gente não consegue entender isso, mas Cristo veio justamente para nos mostrar isso. E ele não veio como um ser divino, ele nem veio como um homem perfeito, como um Adão antes do pecado. Ele nem veio com o corpo de Adão, o corpo perfeito do Adão antes do pecado, né? Embora o caráter dele era muito mais perfeito que o de Adão antes do pecado, né? Realmente o caráter de Adão antes do pecado era um caráter perfeito, sem acusação. Mas Cristo veio, né, em semelhança, a nossa semelhança, justamente para provar para cada um de nós que se nós escutarmos a sua palavra, se nós seguirmos as suas orientações à risca, nós seremos vencedores como ele, para que, através da unção que o Pai nos dá, nos promete através de Cristo, a gente também seja vitorioso como Cristo. E na próxima pergunta, a pergunta 10, nos diz assim, ó: como ensina o hebreu Paulo sobre qual era a natureza de Jesus quando foi enviado para condenar o pecado na carne? O pecado não era condenado no espírito. O pecado não pode ser condenado no divino.
O pecado só pode ser condenado na carne, e carne só tem carne humana. Não existe na Bíblia carne divina. Né? Não tem essa possibilidade nas Escrituras Sagradas. Só na mitologia. Na Bíblia não tem isso. Embora muitas filosofias inebriantes, né? Completamente embriagadoras, vindo desde a Idade Média, e se espalhou por 99% das igrejas cristãs, esse engodo, que tem dominado a mente da maioria esmagadora, 99% dos líderes religiosos, dos pastores, dos ensinadores, foram inebriados sem nenhuma uma base bíblica plausível, robusta, para provar as suas filosofias, as suas teorias completamente místicas, completamente heréticas e pagãs. Olha só. Como ensina o apóstolo Paulo, o hebreu Paulo, né, sobre qual seria a natureza de Cristo quando foi enviado aqui para condenar o pecado? Se a igreja diz assim, não, só um Deus poderia morrer para pagar o meu pecado, porque o pecado cobrava a morte de um Deus. Olha, Deus morre? Isso é uma filosofia maluca, porque não tem nenhum verso na Bíblia dizendo isso. Criaram essa filosofia e as pessoas fecharam a Bíblia e começaram a repetir essa reza, uma reza sem base bíblica, sem uma teoria realmente de homem, né? Vamos perguntar à Bíblia então se é isso mesmo? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha que clareza, né? Pois bem, vejam só, meus amados, que o texto começa dizendo claramente que a lei, ela não tinha, o homem que guardasse a lei, primeiro que o homem não conseguia guardar a lei porque a lei já havia sido enfermada por causa da sua transgressão. Quando Adão cometeu o pecado, e isso reverberou no caráter de Caim, que cometeu um pecado gravíssimo, matando o seu irmão, a quem ele deveria cuidar e amar, ali já foi revelado claramente que a lei havia sido enfermada por causa da carne. A carne fraca estava agora depondo contra a santa lei de Deus, que é santa, justa e boa, como Paulo escreve no capítulo 7 de Romanos. O capítulo anterior aqui, estamos no capítulo 8, versículo 3, no capítulo anterior, do capítulo 7, versículo do 10 até o 14, Paulo vai dizer, ó, eu pensava que a lei era para a morte, mas não, essa lei era para a vida. A lei é santa, justa e boa. A lei que é para a morte é a lei que está nos meus membros carnais, a lei natural que me manda comer, que me manda ter relação sexual, e aí eu me descontrolo e vou para o adultério, vou para a fornicação, tal, né? É isso que Paulo fala, uma dicotomia da lei do pecado e da lei do espírito da vida, que ele cita claramente que a lei do espírito da vida é a lei de Deus. E a lei do pecado, que é para a morte, é a lei da carne, a tendência carnal natural que eu recebi do meu pai, a necessidade que eu tenho de descansar, aí eu quero de luxúria, da glutonaria, de querer comer demais. Esta é a lei da morte, que Paulo se refere aí, né? Pois bem, então, jamais o homem, com esta carne enfermada contra a santa lei de Deus, poderia por si só se justificar e se salvar, não é? Visto, ele diz bem claro, né, que estava a carne pecaminosa, a carne que havia pecado, ela por si só, era impossível que ela pudesse aí alcançar a justiça, né? Pois bem, então, como a carne enfraquecida, o que é que a Bíblia diz? Diz que Deus enviando o seu Filho, em que condição? No divino? Numa carne divina? Ou num Deus? Como é que ele enviou o seu Filho? Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne de pecado. Ele enviou o seu Filho como nosso semelhante, igual a todos os filhos de Abraão, todos os filhos de Davi. Enviou o seu Filho nessa condição. Por quê? Porque o plano da redenção dizia o seguinte, pelo pecado, ou seja, pela carne de pecado, ele condenou o próprio pecado na carne. Que carne? A carne pecaminosa, só tem um tipo de carne.
Não tem dois tipos de carne na Bíblia. Então, só poderia morrer pelo homem pecador carnal alguém que viesse também em carne na condição de filho de pecador. Só tinha uma condição, aqui está muito claro, não tem esse negócio de assim, só poderia me resgatar se fosse um Deus. Não. É verdade que eu fui resgatado por Deus, o Pai, através do homem Jesus Cristo. A morte tinha que ser de um homem igual a mim, que morre igual a mim, que tem as necessidades igual a mim. Então tinha que ser um homem. Como é que um Deus poderia pagar o meu preço se um Deus não morre? E ele precisava morrer exatamente a minha morte. Ele precisava sentir a minha necessidade. Ele precisava ser tentado como eu sou tentado. Ele precisava experimentar a minha vida e a minha morte, para que, vivendo sem pecar, ele pudesse quitar a minha dívida de morte. Jesus não poderia morrer uma morte diferente da minha, senão ele não pagaria a minha dívida. Ele tinha que morrer a minha morte. E qual era a morte que eu estava condenado a morrer? A morte eterna. Cristo tem que morrer esta morte, para que o Pai, com seu poder, o traga de volta da morte, como existe aí uma dezena de versos do Novo Testamento, dizendo que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Quem não crê nisso, não está salvo. A Bíblia é clara em dizer, se você acreditar que Deus ressuscitou Jesus Cristo, aí aparece outra filosofia romana aí, né? Jesus se auto-ressuscitou. Como é que alguém inconsciente na morte pode se auto-ressuscitar? Não tem nenhum verso da Bíblia dizendo isso, mas eles criaram essas filosofias. Contra 10 versos claros dizendo, se você acreditar que Deus ressuscitou Jesus Cristo, você será salvo. São inúmeros, todos os apóstolos dizem, Deus ressuscitou a este, inclusive o próprio Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, cheio do poder do Espírito Santo, e ele vai repetir isso ainda durante a sua vida. Mas estou citando isso aqui só para você ter uma ideia de quanta filosofia medieval entrou no juízo desses cursos de teologia, desses pastores fracos que aí estão, que não examinam a Bíblia, mas vivem de repetir reza de um líder que vem de lá para cá, desde a Idade Média, e eles não têm a coragem de verificar na Bíblia por si só. Não têm a coragem de resetar a sua mente com todos esses ensinos que não foram reformados e ter a coragem de ler a Bíblia do zero para buscar a compreensão da palavra de Deus. Infelizmente é muita mentira. Como é que eu posso ir contra 10 versos que diz Deus ressuscitou Jesus Cristo? Aí alguém pega um verso filosófico, né? Com base em deduções humanas, assim, olha, aqui está dizendo que Jesus se auto-ressuscitou. Não tem isso na Bíblia, né? Porque o texto é claro, Cristo tinha que morrer na minha condição, na mesma condição, para que o pagamento fosse justo. Para que o princípio da lei, como está lá escrito lá no livro de Êxodo, né? Dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura, e daí por diante. Né? Esse é o princípio da justiça. Porque não existe eu pedir R$100 emprestado a alguém e pagar com R$1, pagar com 10. Não, isso não foi feito justiça. É o princípio da justiça. Né? Então, isso muito claro. Então, Cristo exatamente, na verdade, né, Jesus Cristo pagou esta dívida, né, se transformando, sendo alguém igual a mim, sofrendo igual a mim, sendo tentado igual a mim, né, e na verdade ele pagou até com um pouquinho de juro a mais, né, pouquinho de juro, mas pagou mas na minha condição, 100% na minha condição. Na condição natural. A única diferença que Cristo tem de mim é a sua obediência perfeita, porque ele não pecou. Essa é a única diferença. Mas naturalmente ele é semelhante a qualquer um de nós. Foi semelhante a qualquer um de nós.